Estou aqui com um levantamento, só escândalos envolvendo PT desde 2001. Toninho do PT, prefeito de Campinas, assassinado. Celso Daniel, 2002. Banestado, 2003. Caso Valdomiro Diniz, 2004. Caso dos Correios, 2005. Pô, tem até dois no mesmo ano. Mensalão, 2005. Escândalo dos Aloprados, 2006. Caso Francenildo, 2006. Operação Navalha, 2007. Caso Bancop, 2008. Caso dos Cartões Corporativos, 2008. 2009, Refinaria Abreu e Lima, 2010, caso Erenice Guerra, 2011, escândalos em série de ministros, 2012, Operação Porto Seguro, 2013, pedaladas fiscais, 2014, Petrolão, 2015, o João Vacari, 2016, Delcídio do Amaral, 2016, impeachment da Dilma, 2017, o triplex do Lula, 2018, prisão do Lula, 2019, Antônio Palocci, e aí por aí vai. Toninho do PT. Bom, Toninho do PT é um dos políticos mortos antes da eleição do Lula. Ele morre na véspera do 11 de setembro de 2001. Portanto, as redações todas prontas para investigar a morte do então prefeito de Campinas. E ele era professor. E o que acontece? Amanhã seguinte à morte dele, você tem o ataque às Torres Gêmeas e o caso Toninho do PT arrefece. Na sequência vem Celso Daniel, que é sequestrado e morto desde 18 de janeiro de 2002. Eu não conheço muito do caso Celso Daniel. Na sequência, bom, você traz o Banestado remete ao Paraná e a figura de Alberto Youssef, que vai reaparecer com a Lava Jato. Aliás, a Lava Jato começa numa casa de câmbio, a lavagem de dinheiro de um doleiro, que era o Youssef, figura já conhecida do Paraná, Banestado e Sérgio Moro. Valdomiro Diniz, ex-subchefe de assuntos parlamentares da Casa Civil, no governo Lula 1, diretamente subordinado a José Dirceu. É o escândalo da Loterge, que estoura antes do escândalo dos Correios, que vem na sequência, você cita 2005, Correios Mensalão. Escândalo dos Correios é a capa da revista Veja, de maio de 2005, Maurício Marinho, diretor indicado pelo PTB para um dos cargos-chefes dos Correios, ele pega um maço com 3 mil reais e aparece numa capa da Veja colocando o maço aqui de baixo. Roberto Jefferson, que era o dono do PDT, entende que estavam, nas palavras dele, explodindo o quarteirão dos Correios e decide dar com a língua nos dentes. A CPMI é batizada de CPMI dos Correios, mas investiga o Mensalão, porque o Jefferson entrega, num 6 de junho de 2005, era uma segunda-feira, capa do jornal Folha de São Paulo, governo Lula pagava Mensalão, diz Jefferson. E ele começa, aquela é a primeira da série de entrevistas, ele dá duas grandes entrevistas, a segunda ele entrega mais detalhes sobre o Carequinha, o Marcos Valério e a SNPIB e as agências, e o Brasil descobre o Mensalão. Você traz os aloprados em 2006. O escândalo dos aloprados acontece na véspera da eleição de 2006 e, aliás, chacoalha um pouco aquela eleição modorrenta, que é a eleição do Lula contra o Alckmin. O Alckmin consegue ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, justamente por conta do dossiê dos aloprados. Os aloprados eram petistas que trabalhavam ali, ligado às campanhas, principalmente do Aloysio Mercadante, então senador candidato ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo de São Paulo, e esses aloprados produzem dossiê contra o Serra, na época, contra o Alckmin, e a montanha de dinheiro, a foto vai parar no Jornal Nacional, e é um dos fatores que desestabiliza e força um segundo turno, mesmo com o Lula coalhado pelas investigações do Mensalão. E também importante lembrar que essa eleição, ela acontece num clima muito ruim no Brasil por conta do acidente do voo da Gol, na véspera do primeiro turno, Gol 1907, um dos maiores acidentes aéreos e uma das maiores tragédias do Brasil. Você vem pro caso Francenildo. Francenildo é o caseiro, é o cara que derruba, na capa da revista Época, ele derruba o Antônio Palocci, ministro da Fazenda, com o contra-cheque. O Francenildo, sujeito simples, norte e nordeste do Brasil, acho que ele era piauiense, ele recebe um dinheiro do pai numa conta e o então diretor da Caixa Econômica, subordinado ao Palocci, quebra o sigilo dele e leva esse sigilo, tem um fuzuê na CPI dos bingos. Na época o Tião Viana entra chacoalhando um pedaço de papel ali, dizendo, olha, ele recebeu dinheiro, porque o Francenildo era o caseiro da Casa do Lobby, onde o Palocci fazia negociatas e o PT com o angolano e por aí vai. Você tem na sequência a Operação Navalha, é a operação que pega empreiteiras, já é o começo, já é embrionária do que as empreiteiras faziam com contratos públicos do governo Lula, vai passar por Delta até chegar ao Odebrecht e o Petrolão, mas a Operação Navalha passa por empreiteira. Bancop é o caso já do triplex, é a cooperativa do senhor Vacari, um dos tesoureiros bandidos do PT, começa com a figura do Delúbio Soares, do Mensalão, passando por todos os outros tesoureiros, e um deles é o Vacari, o Mosh, na lista da Odebrecht ele era o Mosh, que ele usava mochila, e o Pichuleco, que ele foi pego numa das fases da Lava Jato, Operação Pichuleco era a forma como ele cobrava dinheiro. Tem Pichuleco? Dá o dinheiro. Abreu e Lima é a refinaria, uma das maiores roubalheiras da Lava Jato, a refinaria de Abreu e Lima. Caso Erenice Guerra, Erenice, braço direito da Dilma Rousseff, é o dossiê da Erenice, faz dossiê contra tudo, até o governo Fernando Henrique. A Erenice tiveram de colocar ela debaixo de alguma gaveta ali, esconderam a Erenice, ela sumiu, nunca mais apareceu. Mas era a senhora que ficava na antessala da Dilma Rousseff e fazia os dossiês. Ela era produtora de dossiês contra adversários políticos. Escândalo dos ministros 11, 12, por aí vai, é aquela faxina obrigatória, porque quando a gente fala faxina dá a impressão que a Dilma Rousseff teve de demitir aquela sequência de ministros, foram 7, 6 deles por conta de desvios e suspeitas de roubalheira, mas foi uma faxina obrigatória, começa a cair todo mundo, tanto que você vai emendar com o que você fala de cartões corporativos aqui. Cartões corporativos é o escândalo que também derruba ministros. Tinha o Orlando Tapioca Silva, né, que passou o cartão corporativo para comprar tapioca, e a Matilde Ribeiro, lembra? Lembra da Matilde? A Matilde Ribeiro era ministra da Igualdade
desigualdade racial. Ela passou o cartão do governo no free shop, voltando de uma viagem. Sabe lá o que ela comprou, perfume, não sei lá. Mas o escândalo dos cartões corporativos é isso. O INCRA fazia o aniversário do mês com o cartão corporativo. Não tinha festa, era uma maravilha. Essa Folha de São Paulo foi quem revelou a maior parte desses casos dos cartões corporativos. Você segue com os ministros, aí caíram tantos lá, Kombi, olha. O Pedro Novaes foi a ministra do turismo da Dilma, pegou recibo da Câmara dos Deputados e passou no motel, e deu recibo pra Câmara dos Deputados. O Wagner, que aliás o Wagner Rossi, que é pai do Baleia Rossi, líder do PMDB, era ministro da Agricultura, pegou helicóptero com quem não devia, fornecedor do ministério. Você teve o Tapioca, que eu citei que era ministro do esporte. Tem o próprio Nelson Jobim também sai mal naquela época do ministério. O Palocci cai do ministério da Dilma, da Casa Civil, porque roubou o Caixa 2 do próprio PT. Você tem o ministro Alfredo Nascimento, que cai também na área, ele é do Amazonas. Olha, é uma sequência de ministros todos em efeito dominó. Para finalizar, Petrobras, Vacari, já falei, Delcídio cai com o Cerveró. O Delcídio é gravado pelo filho do Cerveró num plano de fuga do Cerveró, que evidentemente não se concretizou. Eles chegam a supor que iam colocar o Cerveró num veleiro, ele ia sair pelo Paraguai. É uma história maluca. E o Delcídio é preso. Bom, pra terminar com o impeachment da Dilma, uma história que todos conhecemos, eu acho que passei por todos aqui. Operação Porto Seguro. Bom, a Operação Porto Seguro era também sobre venda de licenças, que era para licenças para obras e meio ambiente, passa pela Rosemary Noronha, a amante do Lula. Opa, aquela que viajava com o Lula quando a dona Marisa não podia ir. Não, por que eu queria que você falasse um pouquinho disso tudo? Porque para as pessoas entenderem, cara, que o PT não falha, né? Todo ano tem falcatrua, todo ano tem escândalo. Mas vai aumentando, né? Não, é um troço. Não, sempre. Vão escalando.